Eu sei que muita gente diz que mãe aguenta tudo, que o amor de mãe é incondicional, que perdoa qualquer coisa, que suporta qualquer dor. E durante 68 anos da minha vida, eu acreditei nisso. Acreditei tanto que deixei esse amor me transformar em capacho, em invisível, em alguém que existia apenas para servir e nunca para ser vista. Meu nome é Marlene Figueiredo Alves. Tenho 68 anos, fui professora primária durante 35 anos, sou viúva há 3, e essa história começa no estacionamento de um salão de festas em São Paulo, num sábado de março, às 7h15 da noite. Eu tinha acabado de descer do carro do meu filho Cláudio. Estava alisando o tecido do meu vestido azul marinho, aquele que comprei há 15 anos para usar no casamento dele. O mesmo vestido que meu marido Osvaldo, que Deus o tenha, disse que me deixava elegante. O mesmo vestido que eu guardava com tanto carinho no fundo do armário, embrulhado em papel de seda, esperando ocasiões especiais. Naquele dia, a ocasião era o casamento do meu sobrinho Rafael. O menino que eu criei como filho depois que minha irmã Beatriz partiu. O menino que se tornou médico contra todas as probabilidades. O menino que era meu maior orgulho. Eu estava feliz. Genuinamente feliz. Pela primeira vez em 3 anos, desde que perdi Osvaldo, eu sentia que tinha um motivo para sorrir, para me arrumar, para existir. Foi quando Cláudio me olhou de cima a baixo. Ele estava impecável. Terno cinza de corte italiano, gravata de seda, sapatos que brilhavam mesmo na luz fraca do estacionamento. Ao lado dele, minha nora Patrícia parecia uma modelo de revista. Vestido vermelho justo, brincos que eu sabia que custavam mais do que minha aposentadoria de 3 meses, salto alto que fazia ela parecer uma torre olhando para baixo. Para mim. Cláudio franziu a testa. Aquela testa que eu beijava quando ele era criança e tinha pesadelo. Aquela testa que eu refrescava com pano úmido quando ele tinha febre. Aquela testa que agora se enrugava de vergonha. De mim. Ele disse: "Essa roupa velha? Que vergonha, mãe!" As palavras saíram da boca dele como se fossem a coisa mais natural do mundo. Como se ele estivesse comentando sobre o tempo ou sobre o trânsito. Sem emoção, sem remorso. Apenas uma constatação fria de que eu não estava à altura. Patrícia completou, ajeitando os brincos. "Vai ter gente importante lá dentro, dona Marlene. Médicos, advogados, empresários. A senhora podia ter feito um esforço. Um esforço." Eu quis perguntar que tipo de esforço. Se era o esforço de trabalhar 35 anos acordando às 5 da manhã para ganhar um salário que mal pagava as contas. Se era o esforço de criar um filho sozinha enquanto meu marido viajava a trabalho. Se era o esforço de vender tudo que eu tinha para dar uma chance a um menino órfão. Se era esse tipo de esforço que eles queriam. Mas eu não perguntei nada. Fiz o que sempre fiz a vida inteira. Abaixei a cabeça. Engoli a dor. E entrei naquele salão como quem entra num tribunal já sabendo que foi condenada. O salão era lindo, eu preciso admitir. Flores brancas por todo lado, mesas redondas com toalhas que pareciam seda, lustres de cristal que faziam tudo brilhar como se fosse um sonho. Um sonho do qual eu claramente não fazia parte. Cláudio e Patrícia caminharam na frente, cumprimentando pessoas, sorrindo, abraçando conhecidos. Eu fui ficando para trás. Cada passo que eles davam, eu dava 2 mais lentos. Até que eles desapareceram no meio da multidão de convidados elegantes, e eu fiquei ali, parada na entrada, sem saber para onde ir. Uma moça de uniforme veio me perguntar qual era a minha mesa. Eu disse que não sabia. Ela olhou para a lista, procurou meu nome e me indicou uma mesa no canto mais afastado do salão. Mesa 14. Longe do palco, longe da mesa principal, longe de tudo que importava. Caminhei até lá sentindo os olhares. Ou talvez eu estivesse imaginando. Talvez ninguém estivesse me olhando. Talvez eu fosse tão invisível quanto me sentia. Uma velha de vestido desbotado no meio de um mar de gente bonita e bem vestida. Sentei na minha cadeira e olhei ao redor. A mesa estava vazia. Eu era a primeira a chegar. Ou talvez a única que sentaria ali. A mesa dos que não importavam. Fiquei ali, sozinha, assistindo o salão se encher de gente. Vi Cláudio e Patrícia se acomodarem na mesa principal, bem na frente, junto com os pais da noiva e outros parentes importantes. Vi eles rirem, brindarem, posarem para fotos. Como se eu não existisse. Como se eu nunca tivesse existido.
E então eu vi Rafael. Meu sobrinho entrou pelo corredor central de braços dados com Camila, a noiva. Ele estava lindo. Terno escuro, gravata azul, sorriso que iluminava o salão inteiro. Camila parecia uma princesa de conto de fadas, com um vestido branco que arrastava no chão e um véu delicado que emoldurava o rosto. Rafael passou pela mesa principal, cumprimentou os pais da noiva, abraçou alguns amigos. E então seus olhos varreram o salão, procurando alguém, procurando a mim. Quando ele me encontrou ali, sozinha na mesa 14, vi algo mudar no rosto dele. Uma sombra passou pelos seus olhos. Ele disse algo no ouvido de Camila, e os dois vieram caminhando até mim. Antes que eu pudesse me levantar, Rafael me abraçou. Um abraço apertado, demorado, daqueles que dizem mais do que qualquer palavra. Ele sussurrou no meu ouvido: "Tia, a senhora está linda. Obrigado por estar aqui." Segurei as lágrimas. Não podia chorar. Não ali, não naquele momento. Camila me abraçou em seguida, com carinho genuíno. Ela me conhecia há 2 anos, desde que começou a namorar Rafael. Sabia de toda a história. Sabia de tudo que eu tinha feito. Rafael olhou para a mesa onde eu estava sentada e franziu a testa. Perguntou: "Por que a senhora está aqui sozinha? O lugar da senhora é na mesa principal." Eu tentei dizer que estava tudo bem, que eu preferia ficar ali, que não queria incomodar. Mas Rafael não deixou eu terminar. Ele pegou minha mão e disse com uma firmeza que me lembrou minha irmã Beatriz: "Depois a gente resolve isso." Eles voltaram para receber os outros convidados e eu fiquei ali, com o coração apertado e a alma dividida. De um lado, o amor do meu sobrinho, que me via, que me valorizava, que sabia quem eu era. Do outro, a indiferença do meu próprio filho, que me tratava como um estorvo, uma mancha na imagem perfeita que ele queria projetar para o mundo. A cerimônia começou. O padre falou sobre amor, sobre compromisso, sobre família. Cada palavra era uma agulha no meu peito. Família. O que era família, afinal? Era sangue? Era obrigação? Era presença física em datas comemorativas? Ou era algo mais? Era os anos que passei acordando de madrugada para preparar o café da manhã de um menino que não era meu filho, mas que eu amava como se fosse. Era as noites que passei corrigindo lições, ensinando tabuada, lendo histórias antes de dormir. Era o terreno que vendi, a aposentadoria que sacrifiquei, os sonhos que abandonei para que outro sonho pudesse existir. Olhei para Cláudio na mesa principal. Ele estava de costas para mim, conversando animadamente com um homem de cabelos grisalhos que parecia importante. Meu filho não olhou para trás uma única vez durante a cerimônia inteira. Não procurou saber se eu estava bem. Não se importou se eu estava sozinha. Quando Rafael e Camila trocaram as alianças, eu chorei. Chorei em silêncio, limpando as lágrimas com um lenço de papel que tinha trazido na bolsa. Ninguém percebeu. Ou talvez tenham percebido e fingido que não. Era mais fácil ignorar a velha chorando no canto do que perguntar o que estava errado. O jantar foi servido. Minha mesa finalmente ganhou companhia. Um casal de idosos que eram vizinhos dos pais da noiva, uma moça que parecia ser prima distante e um senhor que dormiu antes mesmo da sobremesa chegar. Conversamos pouco. Educados, distantes, cada um no seu mundo. Eu mal consegui comer. O nó na minha garganta não deixava a comida descer. Cada vez que olhava para a mesa principal e via Cláudio rindo, brindando, aproveitando a festa, eu sentia meu estômago revirar. Lembrei de quando ele era pequeno, de quando corria para mim chorando depois de cair da bicicleta, de quando me abraçava antes de dormir e dizia que eu era a melhor mãe do mundo, de quando me prometeu que ia cuidar de mim quando eu ficasse velha. Lembrei do dia em que ele trouxe o primeiro boletim com nota 10 e veio correndo mostrar para mim antes de qualquer pessoa. Lembrei das tardes em que ficávamos na cozinha fazendo bolo juntos, ele lambendo a colher de pau enquanto eu fingia não ver. Lembrei do dia da formatura dele na faculdade, quando ele me abraçou no meio do pátio e disse que tudo que ele tinha conquistado era graças a mim e ao pai. Osvaldo chorou naquele dia. Disse que nosso menino tinha virado um homem de verdade. Um homem do qual a gente podia ter orgulho. Onde estava aquele menino? Onde estava aquele homem que Osvaldo viu naquele dia? O que aconteceu com ele? Em que momento ele se transformou nesse estranho frio que tinha vergonha da própria mãe?
Eu sabia a resposta, claro. A resposta tinha nome: Patrícia. Desde que Cláudio casou com ela, há 15 anos, eu fui sendo empurrada para fora da vida dele aos poucos. Primeiro foram as visitas que ficaram mais raras. Depois os telefonemas que se tornaram mais curtos. Depois os olhares de desaprovação, os comentários sobre a casa simples, sobre a comida pesada demais, sobre as roupas fora de moda. Patrícia nunca gostou de mim. E Cláudio, aos poucos, foi absorvendo esse sentimento como se fosse dele. Como se a vergonha que ela sentia da minha origem humilde tivesse contaminado ele também. Mas naquela noite, sentada sozinha na mesa 14, eu entendi algo que nunca tinha me permitido entender antes. Não era culpa só da Patrícia. Cláudio era um homem adulto, tinha escolhas. E ele escolheu, repetidamente, me diminuir, me ignorar, me fazer sentir que eu não era boa o suficiente. A culpa era dele também. E talvez, só talvez, fosse minha também. Por ter permitido, por ter engolido, por ter abaixado a cabeça tantas e tantas vezes. Por ter confundido amor de mãe com aceitação incondicional de desrespeito. Por ter ensinado ele, sem querer, que podia me tratar de qualquer jeito que eu sempre estaria ali, sempre calada, sempre disponível. Osvaldo me alertou uma vez. Foi numa noite de domingo, depois de uma visita particularmente difícil de Cláudio e Patrícia. Eles tinham passado o almoço inteiro criticando a comida, a casa, nossas escolhas. Quando foram embora, Osvaldo sentou do meu lado no sofá da sala e disse baixinho: Marlene, você precisa se impor, senão esse menino nunca vai te respeitar de verdade. Eu não escutei. Disse que era só uma fase, que Cláudio estava estressado com o trabalho, que Patrícia era assim mesmo, mas tinha bom coração. Inventei desculpas que nem eu mesma acreditava. E Osvaldo, que me conhecia melhor que ninguém, apenas suspirou e segurou minha mão. Ele sabia que eu precisava descobrir certas coisas sozinha. Ele só não sabia que não estaria mais ao meu lado quando esse dia chegasse. O jantar terminou e a festa continuou. Música, dança, risos. Eu fiquei na minha mesa, observando de longe, como uma espectadora de uma vida que não me pertencia. Rafael passou algumas vezes para me ver, perguntou se eu precisava de alguma coisa, se eu queria ir para o hotel descansar. Eu disse que estava bem, que queria ficar até o fim. E eu precisava ficar. Sem saber por quê, eu sentia que precisava estar ali, que algo ia acontecer. Quando o DJ baixou a música e anunciou que o noivo ia fazer um discurso de agradecimento, meu coração disparou. Rafael pegou o microfone, subiu no pequeno palco montado num canto do salão e olhou para a multidão de convidados. Ele começou agradecendo aos pais da Camila pela festa linda. Agradeceu aos amigos que vieram de longe. Agradeceu à equipe do hospital onde trabalhava. Tudo normal, tudo esperado. E então ele fez uma pausa. Uma pausa longa, carregada de algo que eu não conseguia identificar. Ele olhou para o salão, procurando alguém, e quando seus olhos encontraram os meus, eu soube. Soube que tudo estava prestes a mudar. Rafael disse: Mas eu preciso agradecer a alguém muito especial. Alguém que está sentada ali, sozinha, numa mesa no canto desse salão. O salão inteiro se virou para me olhar. Meu rosto queimou. Minhas mãos tremeram. E eu soube, naquele exato momento, que minha vida nunca mais seria a mesma. Antes de contar o que Rafael disse naquele microfone, eu preciso voltar no tempo. Preciso que vocês entendam como aquele menino órfão se tornou médico. E mais importante, preciso que vocês entendam o preço que eu e Osvaldo pagamos por esse sonho. Minha irmã Beatriz era 4 anos mais nova que eu. Nascemos em Ribeirão Preto, filhas de um carpinteiro e de uma costureira que mal sabiam ler, mas que fizeram de tudo para a gente estudar. Beatriz era a bonita da família. Cabelos escuros, olhos grandes, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Eu era a estudiosa, a responsável, a que tirava notas boas e ajudava a mãe nas tarefas de casa. A gente era muito unida. Dividíamos o mesmo quarto, as mesmas roupas, os mesmos sonhos. Beatriz queria ser cantora. Tinha uma voz linda e passava as tardes cantando enquanto ajudava nossa mãe com a costura. Eu queria ser professora. Achava que não tinha nada mais bonito do que ensinar uma criança a ler. Eu consegui realizar meu sonho. Fiz o magistério, passei num concurso público e comecei a lecionar aos 22 anos.
Beatriz não teve a mesma sorte. Aos 19, conheceu Marcos num baile de igreja e se apaixonou perdidamente. Casaram em menos de um ano. Eu me casei com Osvaldo 2 anos depois. Ele era mecânico de caminhões, trabalhava numa transportadora e passava semanas viajando pelo interior de São Paulo. A gente se conheceu num ponto de ônibus. Conversamos durante 20 minutos e ele me pediu em namoro ali mesmo, sem nem saber meu sobrenome. Osvaldo era assim, decidido. E ele provou que era verdade durante os 43 anos que ficamos juntos. Cláudio nasceu quando eu tinha 25 anos. Foi uma gravidez difícil. Tive que ficar de repouso nos últimos 3 meses. Mas quando vi aquele menino pela primeira vez, soube que todo o sacrifício tinha valido a pena. Ele era a cara do Osvaldo. Os mesmos olhos escuros, o mesmo formato de rosto, a mesma teimosia que eu aprenderia a conhecer bem nos anos seguintes. Beatriz teve Rafael 4 anos depois. Eu lembro do dia em que ela me ligou do hospital, chorando de felicidade, dizendo que eu precisava conhecer meu sobrinho. Fui correndo. Quando peguei aquele bebezinho no colo, senti algo estranho no peito. Um amor que não fazia sentido. Ele não era meu filho, mas era como se fosse. Como se uma parte de mim tivesse nascido naquele dia junto com ele. Os anos passaram e Rafael se tornou presença constante na minha vida. Todo fim de semana, Beatriz trazia ele para passar o sábado comigo, enquanto ela trabalhava como costureira. Marcos viajava muito e ela precisava de ajuda. Rafael e Cláudio brincavam juntos no quintal da minha casa. Eram primos, mas pareciam irmãos. Cláudio era o mais velho, o líder. Rafael era o seguidor, o que admirava o primo mais velho como se fosse um herói. Eu achava que aquela amizade ia durar para sempre. Estava enganada. Quando Rafael tinha 9 anos, Marcos sofreu um acidente grave numa obra em Campinas, uma descarga elétrica. Ele não resistiu. Beatriz recebeu a notícia por telefone, no meio da tarde, enquanto costurava uma encomenda. Eu estava com ela quando a ligação chegou. Vi minha irmã desabar no chão, como se tivessem arrancado a alma dela. Os meses seguintes foram os mais difíceis que eu já vivi. Beatriz entrou numa tristeza tão profunda que mal conseguia sair da cama. Rafael, coitado, ficava perdido, sem entender por que a mãe chorava o tempo todo. Eu me dividi entre minha casa, meu trabalho e a casa da minha irmã, tentando manter tudo funcionando. Mas Beatriz não se reconstruiu. 2 anos depois da partida do Marcos, ela começou a tossir muito. Uma tosse seca que não passava com remédio nenhum. Levei ela em vários médicos até que um pneumologista pediu exames mais detalhados. O resultado veio como uma sentença. Uma condição delicada nos pulmões, agravada pelo estado emocional fragilizado. Beatriz durou mais 8 meses. 8 meses de internações, de tratamentos que não funcionavam, de esperanças que se esvaíam a cada semana. Eu estava do lado dela quando ela partiu, numa madrugada de terça-feira, segurando a mão dela e prometendo que ia cuidar do Rafael como se fosse meu próprio filho. Rafael tinha 11 anos quando ficou completamente órfão. No dia do velório da minha irmã, olhei para aquele menino de olhos vermelhos, magrinho, perdido no mundo e tomei a decisão mais importante da minha vida. Disse para o Osvaldo que o Rafael ia morar com a gente, que a gente ia criar ele como se fosse nosso. Osvaldo não hesitou nem por um segundo. Disse apenas: "Já arruma o quarto de hóspedes." Mas nem todo mundo concordou com essa decisão. Cláudio tinha 26 anos na época, já estava formado em engenharia e noivo da Patrícia. Quando soube que Rafael viria morar conosco, ele veio me procurar com aquela cara de preocupação que eu aprenderia a reconhecer bem nos anos seguintes. Ele disse que eu estava exagerando, que Rafael tinha outros parentes do lado do pai que podiam assumir a responsabilidade, que eu já tinha idade, que deveria pensar na minha aposentadoria, que criar uma criança nessa fase da vida era loucura. Patrícia, que tinha vindo junto, completou dizendo que eu estava sendo emocional demais, que precisava pensar com a cabeça, não com o coração, que o certo era colocar Rafael em alguma instituição ou entregar para a família paterna. Instituição. Ela realmente sugeriu que eu colocasse meu sobrinho, o filho da minha irmã, numa instituição. Eu olhei para ela, depois olhei para o meu filho e disse com uma calma que me surpreendeu: "Rafael é família, e família a gente não abandona." Cláudio saiu da minha casa batendo a porta.
Foi a primeira de muitas portas que ele bateria nos anos seguintes. Rafael se adaptou bem à nossa casa. Era um menino quieto, estudioso, que dava pouco trabalho. Passava as tardes fazendo lição na mesa da cozinha enquanto eu corrigia provas dos meus alunos. À noite, Osvaldo ensinava ele a consertar coisas, a usar ferramentas, a ter orgulho do trabalho manual. Nos fins de semana, íamos os três à missa. Depois almoçávamos na casa da minha mãe, que ainda era viva na época. Os anos foram passando e Rafael foi crescendo. Passou de menino a adolescente, de adolescente a rapaz. Era inteligente, tirava notas boas, nunca deu problema na escola. Os professores sempre me procuravam para elogiar ele, para dizer que era um dos melhores alunos da turma. Cláudio, enquanto isso, foi se afastando cada vez mais. As visitas ficaram raras, os telefonemas mais curtos, os encontros de família mais tensos. Patrícia sempre dava um jeito de fazer comentários sobre o Rafael, sobre como ele ocupava espaço na nossa casa, sobre como a gente gastava demais com ele. Eu fingia que não ouvia. Engolia cada palavra, cada olhar de desprezo, cada suspiro de impaciência. Fazia isso pelo Cláudio, porque ele era meu filho e eu achava que um dia ele ia mudar. Que um dia ele ia entender que família é mais do que sangue, é mais do que obrigação. Família é escolha. E eu tinha escolhido amar o Rafael com a mesma intensidade que amava o Cláudio. Quando o Rafael completou 16 anos, ele me procurou numa tarde de domingo. Eu estava na varanda, tomando café e lendo revista, quando ele sentou do meu lado com um folheto na mão. Os olhos dele brilhavam de um jeito que me lembrou minha irmã Beatriz quando era jovem e sonhava em ser cantora. Ele disse: "Tia, eu quero ser médico, quero salvar vidas, quero fazer pelos outros o que não conseguiram fazer pelo meu pai e pela minha mãe." Meu coração se apertou. Medicina. 6 anos de faculdade no mínimo. Livros caríssimos, equipamentos, estágios. Era um sonho bonito, mas parecia impossível. Minha aposentadoria de professora mal dava para pagar as contas do mês. Osvaldo ainda trabalhava, mas já estava com quase 70 anos e as mãos doíam cada vez mais por causa da artrite. Mas eu olhei para aquele menino, para o brilho nos olhos dele, para a determinação que transparecia em cada palavra e não consegui dizer não. Não consegui apagar aquele fogo que ardia dentro dele. Naquela mesma noite, depois que Rafael foi dormir, sentei com Osvaldo na cozinha e contei sobre a conversa. Ele ouviu tudo em silêncio, do jeito dele, coçando o queixo e olhando para o chão. Quando terminei de falar, ele levantou os olhos e disse: "A gente dá um jeito, Marlene. Sempre deu. O jeito que a gente deu foi vender o terreno. Aquele terreno era tudo o que tínhamos. Uma herança dos meus pais, um pedaço de terra num bairro que estava se valorizando em Ribeirão Preto. A gente guardava ele há décadas, como garantia para o futuro. Se tudo desse errado, se a saúde falhasse, se a aposentadoria não fosse suficiente, a gente sempre teria aquele terreno para construir uma casinha simples e viver nossos últimos anos em paz. Vendemos por um valor que parecia muito na época, mas que sabíamos que seria consumido aos poucos. Cursinho pré-vestibular, inscrições, livros, apostilas. Rafael estudava como se a vida dele dependesse daquilo. E, de certa forma, dependia. Foi nessa época que fiz algo que me humilha até hoje lembrar. Liguei para o Cláudio para pedir ajuda. Expliquei a situação. Disse que qualquer quantia seria bem-vinda, que a gente estava se desdobrando para dar uma chance para o Rafael. Cláudio ouviu tudo em silêncio e depois disse com aquela voz fria que eu não reconhecia: "Mãe, eu tenho minhas próprias contas. O Rafael não é seu filho, é seu sobrinho. A senhora já fez demais por ele." Antes que eu pudesse responder, Patrícia pegou o telefone. Ela disse: "Dona Marlene, medicina são 6 anos no mínimo. A senhora e o seu Osvaldo já estão de idade. Não é justo vocês se sacrificarem assim. O Rafael que faça um curso técnico, algo mais dentro da realidade." Dentro da realidade. Eu desliguei o telefone e chorei a noite inteira. Não pelo dinheiro negado, mas por perceber que meu filho tinha se tornado um homem que eu não reconhecia mais. Um homem que achava que sonhos tinham limite de idade. Um homem que media o valor das pessoas pela conta bancária, não pelo coração. Rafael nunca soube dessa ligação. Eu e Osvaldo decidimos que ele não precisava carregar essa mágoa.
Ele precisava focar nos estudos, acreditar no sonho dele, ter esperança. A rejeição do primo podia destruir tudo isso. E Rafael passou no vestibular, na Federal, com uma das melhores notas do estado. Quando o resultado saiu, ele correu para me mostrar, pulando feito criança, chorando e rindo ao mesmo tempo. Me abraçou tão forte que quase me derrubou. Disse: "Tia, eu consegui, a gente conseguiu." A gente. Ele sempre dizia a gente, nunca eu. Nunca se esquecia de quem estava por trás de cada conquista dele. Mas a luta estava apenas começando. Faculdade Federal de Medicina não é gratuita na prática. Os livros custavam fortunas, equipamentos médicos, jalecos, estetoscópios, materiais de laboratório. Rafael precisou se mudar para outra cidade onde ficava a universidade. Aluguel, alimentação, transporte, luz, água. Tudo pesava no orçamento. Durante 6 anos, minha aposentadoria de professora foi quase inteira para a conta do Rafael. Osvaldo continuou trabalhando até os 71 anos, mesmo com as mãos doendo de artrite, mesmo chegando em casa tão cansado que mal conseguia jantar. A gente abriu mão de tudo. Da reforma na casa que estava precisando de pintura, do carro novo que Osvaldo sonhava, da viagem para o litoral que a gente planejava há décadas. Nunca nos arrependemos, nem por um segundo. Rafael ligava toda semana para dar notícias. Contava das aulas, dos professores, dos colegas, mandava foto dos trabalhos, dos estágios, das primeiras experiências no hospital. A cada semestre que passava, eu via aquele menino órfão se transformando num homem capaz, dedicado, cheio de propósito. Osvaldo não chegou a ver a formatura. Ele partiu numa noite de junho, 3 anos atrás, quando Rafael estava no 5º ano. Foi dormir depois de assistir o jornal, como fazia todo dia, e simplesmente não acordou. O médico disse que o coração parou de repente. Eu digo que o coração dele cansou de tanto trabalhar, de tanto se preocupar, de tanto amar. Rafael veio para o velório destruído. Ficou do meu lado o tempo inteiro, segurando minha mão, me lembrando de respirar, de beber água, de comer alguma coisa. Quando todo mundo foi embora e ficamos só nós dois na sala vazia, ele me abraçou e disse: "Tia, eu vou terminar a faculdade. Pelo senhor Osvaldo, por tudo que vocês fizeram por mim." Cláudio apareceu no velório por 2 horas. Olhou o relógio 3 vezes, deu um abraço protocolar e foi embora dizendo que tinha compromissos inadiáveis. Compromissos inadiáveis, no dia que enterramos o pai dele. 1 ano e meio depois, Rafael se formou médico. E 6 meses depois disso, lá estava eu, sentada sozinha na mesa 14 do casamento dele, com o salão inteiro olhando para mim enquanto ele segurava o microfone. O que ele disse naquele momento mudou tudo. Mudou a forma como as pessoas me viam. Mudou a forma como eu me via. E destruiu de uma vez por todas a máscara que meu filho Cláudio usava há anos. O salão inteiro estava olhando para mim. 200 pessoas, talvez mais, todas viraram o rosto na minha direção. Eu senti o sangue subir para o rosto, as mãos tremerem no colo, o coração bater tão forte que eu podia jurar que todo mundo conseguia ouvir. Rafael estava no palco, segurando o microfone com os olhos fixos nos meus. E naquele olhar, eu vi algo que me fez prender a respiração. Determinação. A mesma determinação que ele tinha quando me disse que queria ser médico. A mesma determinação que carregou ele por 6 anos de faculdade e mais 3 de residência em cirurgia geral. A mesma determinação que transformou um menino órfão num homem que agora estava prestes a mudar minha vida. Ele continuou falando, e cada palavra era como se alguém estivesse abrindo uma janela que ficou fechada por anos. "Aquela mulher ali", Rafael apontou para mim, "é minha tia Marlene. Para quem não sabe, ela é irmã da minha mãe. Minha mãe que partiu quando eu tinha 11 anos, 2 anos depois do meu pai." Um murmúrio percorreu o salão. Algumas pessoas se entreolharam. Eu vi de relance que Cláudio, na mesa principal, tinha parado de sorrir. "Quando eu fiquei órfão", Rafael continuou, "eu não tinha ninguém. Meus avós já tinham partido. Os parentes do meu pai moravam longe e mal me conheciam. Eu era um menino de 11 anos completamente sozinho no mundo." Ele fez uma pausa. Respirou fundo. Eu vi os olhos dele brilharem com lágrimas que ele estava lutando para segurar.
Mas a minha tia Marlene não deixou eu ficar sozinho. No dia do velório da minha mãe, ela olhou para mim e disse: "Você vem morar comigo." Simples assim, sem pensar duas vezes, sem calcular custos, sem pedir nada em troca. Camila, ao lado do palco, estava chorando silenciosamente. Os pais dela também pareciam emocionados. Mas eu não conseguia olhar para mais ninguém. Só conseguia olhar para o meu sobrinho, que estava contando para o mundo inteiro a história que eu guardei em silêncio por tantos anos. Minha tia era professora primária. Ganhava um salário modesto, trabalhava em escola pública, acordava às 5 da manhã todo dia para dar aula para crianças. O marido dela, meu tio Osvaldo, era mecânico de caminhões. Trabalhava com as mãos, chegava em casa cansado, mas sempre tinha um sorriso para mim. Sempre tinha paciência para me ensinar alguma coisa. Rafael olhou para o teto por um momento, como se estivesse buscando forças em algum lugar que só ele conseguia ver. Meu tio Osvaldo partiu há 3 anos. Ele trabalhava até os 71 anos, mesmo com as mãos doendo de artrite, mesmo chegando em casa tão exausto que às vezes dormia antes de terminar o jantar. Ele nunca reclamou. Nunca. Sabe por quê? O silêncio no salão era absoluto. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo nas orelhas, porque ele estava trabalhando para pagar a minha faculdade de medicina. Um burburinho começou a crescer. Pessoas cochichando, se entreolhando, tentando entender o peso daquela revelação. Uma senhora, na mesa ao lado, levou a mão ao peito. Um homem de cabelos grisalhos balançou a cabeça, visivelmente emocionado. Quando eu tinha 16 anos, eu disse para minha tia que queria ser médico. Queria salvar vidas. Queria fazer pelos outros o que não conseguiram fazer pelos meus pais. Era um sonho impossível. Medicina é caro. São 6 anos de faculdade, mais 3 ou 4 de residência. Livros que custam fortunas. Equipamentos. Moradia em outra cidade. Era um sonho que não cabia no orçamento de uma professora aposentada e um mecânico idoso. Rafael desceu do palco e começou a caminhar entre as mesas, ainda segurando o microfone. As pessoas abriam espaço para ele passar, hipnotizadas por cada palavra. Mas a minha tia não disse não. Sabe o que ela fez? Ele parou no meio do salão. Olhou diretamente para a mesa onde Cláudio estava sentado. E eu vi meu filho empalidecer. Ela vendeu o terreno. O único bem que ela e meu tio tinham. Uma herança dos pais dela, um pedaço de terra que eles guardavam há décadas como garantia para a velhice. Era o plano B deles. A segurança para quando ficassem velhos e doentes. E eles venderam. Venderam tudo. Por mim. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não tentava mais segurar. Não tinha mais forças para fingir que estava tudo bem. A aposentadoria da minha tia, que mal dava para pagar as contas dela, passou a ir quase inteira para minha conta. Durante 6 anos. 6 anos em que ela abriu mão de reformar a casa que estava precisando. 6 anos em que ela deixou de comprar roupas novas, de viajar, de viver. Tudo para eu poder estudar. Rafael voltou a caminhar. Estava se aproximando da mesa principal. Da mesa onde Cláudio e Patrícia estavam sentados. Mas sabe o que mais me marcou em toda essa história? Ele parou bem na frente do meu filho. Olhou diretamente nos olhos dele. Quando minha tia precisou de ajuda, quando ela ligou pedindo qualquer contribuição para me manter na faculdade, sabe o que ela ouviu? Cláudio estava branco. Completamente branco. Patrícia olhava para o chão, fingindo que não existia. Ela ouviu do próprio filho que eu deveria fazer um curso técnico, algo mais dentro da realidade. Ela ouviu que estava velha demais para se sacrificar. Ela ouviu que eu não era filho dela, era só sobrinho e que ela já tinha feito demais por mim. O salão inteiro prendeu a respiração. Eu vi pessoas levando a mão à boca. Vi olhares de indignação se voltando para a mesa principal. Vi o mundo do meu filho desmoronar em câmera lenta. Uma mulher, algumas mesas atrás, sussurrou alto o suficiente para eu ouvir. Meu Deus, que absurdo! Minha tia nunca me contou sobre essa ligação. Nunca. Ela guardou essa dor para ela, para eu não carregar mágoa, para eu poder focar nos estudos. Eu só descobri anos depois, por acaso, quando encontrei uma carta que ela tinha escrito para o meu tio Osvaldo, desabafando sobre aquele dia. Uma carta manchada de lágrimas, guardada numa gaveta, que ela nunca pretendeu que ninguém lesse. Rafael se virou
e começou a caminhar na minha direção. Cada passo dele ecoava no silêncio do salão. Minha tia podia ter desistido de mim. Podia ter me colocado numa instituição, como sugeriram para ela. Podia ter me mandado para parentes distantes que nem me conheciam. Podia ter escolhido a própria vida, o próprio conforto, a própria paz. Ele chegou na minha mesa, na mesa 14, na mesa do canto, longe de tudo que importava. Mas ela me escolheu. Ela me escolheu quando ninguém mais quis me escolher. Rafael estendeu a mão para mim. Eu peguei, tremendo, sem entender direito o que estava acontecendo. E hoje, no dia mais importante da minha vida, eu encontro essa mulher sentada sozinha numa mesa no canto do salão, enquanto outras pessoas, que nunca fizeram nada por mim, estão na mesa principal. Ele me puxou delicadamente para levantar. Minhas pernas tremiam tanto que eu achei que ia cair. Isso acaba agora. Rafael me conduziu pelo salão. As pessoas se levantavam conforme a gente passava. Primeiro uma, depois outra, depois várias. Quando chegamos na metade do caminho, o salão inteiro estava de pé. E então, alguém começou a aplaudir. Não sei quem foi. Talvez um dos amigos do Rafael. Talvez um dos médicos do hospital onde ele trabalhava. Talvez um completo desconhecido que simplesmente reconheceu a justiça daquele momento. Mas em segundos, o salão inteiro estava aplaudindo. 200 pessoas batendo palmas, algumas chorando, outras gritando palavras de apoio que eu não conseguia distinguir no meio de tanta emoção. Uma senhora gritou, "Linda!" e outra respondeu, "Guerreira!" Os aplausos eram tão fortes que eu sentia o chão vibrar embaixo dos meus pés. Rafael me levou até a mesa principal. Camila já estava lá, com os olhos vermelhos de tanto chorar, esperando para me abraçar. Os pais dela se levantaram imediatamente, abrindo espaço, sorrindo para mim com um respeito que eu não esperava. A mãe da Camila me abraçou e disse no meu ouvido, "A senhora é uma mulher extraordinária." O pai dela apertou minha mão e disse, "É uma honra ter a senhora na nossa família." Eu não conseguia falar. As lágrimas não deixavam. A emoção era grande demais para caber em palavras. Rafael pegou o microfone mais uma vez. "Esse é o lugar da minha tia, sempre foi. E se alguém discorda..." Ele olhou para a cadeira onde Cláudio estava sentado. Mas a cadeira estava vazia. O guardanapo jogado sobre o prato pela metade. O copo de vinho ainda cheio. Como se alguém tivesse fugido às pressas, sem nem terminar a refeição. Eu procurei meu filho pelo salão. Não encontrei. Um garçom me disse depois que ele saiu pela porta dos fundos assim que os aplausos começaram. "Praticamente correu", disse o rapaz. Patrícia foi atrás, com o rosto vermelho de vergonha, tropeçando no salto alto na pressa de sumir dali. Meu filho fugiu. Fugiu da verdade. Fugiu da vergonha. Fugiu de mim. Mas naquele momento, sentada na mesa principal, cercada de pessoas que me olhavam com respeito e admiração, eu não conseguia sentir raiva dele. Sentia algo diferente. Algo que eu não sentia há muito tempo. Sentia paz. A festa continuou. Camila veio me abraçar, chorando, dizendo que eu era a sogra que ela sempre sonhou ter. Os amigos do Rafael faziam fila para apertar minha mão, para tirar foto comigo, para me agradecer por ter criado um homem tão íntegro. Médicos que trabalhavam com ele no hospital me contaram histórias sobre como Rafael sempre falava de mim. Como ele dizia para os colegas que tudo que ele era, ele devia a uma professora aposentada de Ribeirão Preto que acreditou nele quando ninguém mais acreditou. Um cirurgião mais velho, de barba grisalha e olhos bondosos, me disse que Rafael tinha uma foto minha na mesa do consultório. Ele diz que é para lembrar todo dia por que escolheu essa profissão. O homem me contou com a voz embargada. A mãe da Camila sentou do meu lado e conversamos por horas. Ela me contou que quando conheceu Rafael, a primeira coisa que ele fez foi mostrar uma foto minha. Disse que era a mulher mais importante da vida dele. Que qualquer mulher que quisesse ficar com ele precisava entender isso primeiro. Quando a festa acabou e os convidados foram embora, Rafael me levou para o hotel onde ele tinha reservado um quarto para mim. No caminho, no banco de trás do carro, ele segurou minha mão e disse baixinho, "Desculpa, tia. Desculpa por ter exposto a senhora assim, na frente de todo mundo." Eu olhei para ele, para o menino que eu criei, para o homem que ele se tornou e disse, "Você não me expôs, meu filho. Você me libertou." E era verdade.
Durante anos eu carreguei o peso daquele sacrifício em silêncio. Nunca reclamei, nunca cobrei, nunca pedi reconhecimento. Achava que era assim que tinha que ser, que mães e tias simplesmente davam sem esperar nada em troca. Que o amor verdadeiro era invisível, silencioso, escondido. Mas naquela noite, no discurso do Rafael, eu descobri algo importante. O amor não precisa ser invisível. O sacrifício merece ser reconhecido. E às vezes, a única forma de curar uma ferida é deixar ela ver a luz do dia. Meu filho Cláudio fez uma escolha há muitos anos. Escolheu se afastar, se envergonhar, me diminuir. Eu não podia mudar a escolha dele. Mas eu podia mudar a forma como eu reagia a ela. Naquela noite, deitada na cama do hotel, olhando para o teto e repassando tudo o que tinha acontecido, eu tomei uma decisão. Não ia mais abaixar a cabeça. Não ia mais engolir desaforo em silêncio. Não ia mais aceitar ser tratada como invisível por quem deveria me valorizar. Eu tinha 68 anos. Tinha uma aposentadoria modesta, uma casa simples, roupas que não estavam na moda. Mas eu tinha algo que dinheiro nenhum podia comprar. Eu tinha a certeza de que minha vida tinha feito diferença. O menino órfão que eu escolhi criar agora salvava vidas. Todo paciente que ele operava, toda pessoa que ele curava, era um pedacinho do meu legado no mundo. Eu, Marlene Figueiredo Alves, professora primária aposentada, tinha ajudado a formar um médico que fazia o bem todos os dias. E isso ninguém podia tirar de mim. Naquela noite, eu dormi melhor do que tinha dormido em anos. Sem peso na consciência, sem nó na garganta, sem a sensação de que eu não era boa o suficiente. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vista. E isso era tudo que eu sempre precisei. Os dias que se seguiram ao casamento do Rafael foram os mais estranhos da minha vida. Eu voltei para Ribeirão Preto no domingo à tarde, no banco de trás do carro do meu sobrinho, com a cabeça encostada na janela e os olhos perdidos na estrada. Camila ia no banco da frente, de mãos dadas com o marido, e de vez em quando se virava para me olhar com aquele sorriso doce que ela tinha. Eles tinham adiado a lua de mel em uma semana só para me levar em casa. Eu disse que não precisava, que podia pegar um ônibus, mas Rafael nem deixou eu terminar a frase. A senhora não vai pegar ônibus nenhum, tia. A senhora é minha família. Família. Essa palavra tinha ganhado um peso diferente depois daquela noite. Quando chegamos na minha casa, a mesma casa simples onde criei o Cláudio, onde recebi o Rafael, onde vivi 43 anos com o Osvaldo, eu senti algo estranho. Era como se eu estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez. As paredes precisando de pintura, o sofá com o tecido gasto nos braços, a televisão antiga que Osvaldo consertou tantas vezes que já tinha mais remendo do que peça original. Tudo igual. Mas eu estava diferente. Rafael e Camila entraram comigo, conferiram se estava tudo bem, encheram minha geladeira de comida que tinham comprado no caminho. Antes de ir embora, meu sobrinho me abraçou na porta e disse baixinho: "Se precisar de qualquer coisa, a senhora me liga, a qualquer hora, qualquer dia." Eu acenei da varanda enquanto o carro deles desaparecia no fim da rua. E então fiquei sozinha. Sozinha com o silêncio. Sozinha com meus pensamentos. Sozinha com a pergunta que não queria calar. O que acontece agora? Cláudio não me ligou no domingo. Nem na segunda. Nem na terça. O telefone ficou mudo, como se o fio que nos conectava tivesse sido cortado de vez. Eu olhava para o aparelho de tempos em tempos, esperando que ele tocasse, esperando ouvir a voz do meu filho pedindo desculpas, querendo conversar, tentando explicar. Mas o telefone não tocou. Na quarta-feira, recebi uma ligação. Meu coração disparou quando vi o número desconhecido. Atendi com a voz trêmula, esperançosa. Mas não era Cláudio. Era uma repórter de um jornal local que tinha ficado sabendo da história do casamento e queria fazer uma matéria. Alguém tinha filmado o discurso do Rafael e postado na internet. O vídeo estava se espalhando. Eu agradeci e desliguei. Não queria falar com repórter nenhuma. Não queria que minha história virasse espetáculo. Já bastava o que tinha acontecido. Já bastava o olhar das pessoas no mercado, no banco, na farmácia. Todo mundo parecia saber quem eu era agora. Todo mundo tinha uma opinião sobre a minha vida. Mas a vida tinha outros planos. Na quinta-feira,
Dona Marta, minha vizinha de 40 anos de porta, apareceu com um bolo de laranja e os olhos cheios de curiosidade. Ela tinha visto o vídeo. Todo mundo tinha visto o vídeo. O discurso do Rafael no casamento já tinha milhares de visualizações e as pessoas estavam compartilhando com comentários emocionados. Marlene, você é uma heroína, Dona Marta disse segurando minha mão. O que você fez por aquele menino? Pouca gente teria essa coragem. Eu não me sentia heroína. Me sentia cansada, me sentia exposta, me sentia pela primeira vez em muito tempo completamente vulnerável. As mensagens começaram a chegar. Pessoas que eu não via há anos mandando recados pelo telefone, pelo Facebook, que minha sobrinha tinha me ensinado a usar, até por carta. Sim, carta. Uma senhora de Belo Horizonte que tinha visto o vídeo me escreveu 3 páginas contando que passou por algo parecido com o próprio filho e que minha história tinha dado forças para ela. Eu li aquela carta chorando na mesa da cozinha, sozinha, sem saber direito o que fazer com tanta emoção de gente desconhecida. Cláudio continuava em silêncio. Uma semana depois do casamento, quando eu já tinha quase desistido de esperar, o telefone finalmente tocou com o número dele. Atendi no segundo toque, com o coração na garganta. Mãe, a voz dele estava fria, controlada, sem emoção. Cláudio, eu tentei manter a calma, mas minhas mãos tremiam. A senhora viu o que fizeram comigo? O vídeo está em todo lugar. Meus colegas de trabalho viram, meus clientes viram. A Patrícia está tendo crise de ansiedade. A senhora tem noção do que isso causou na minha vida? Eu fiquei em silêncio por um momento, processando as palavras. Ele não estava ligando para pedir desculpas, estava ligando para me culpar. Cláudio, eu não pedi para o Rafael fazer aquele discurso. Eu nem sabia que ele ia falar aquilo. Mas a senhora podia ter impedido, podia ter pedido para ele parar, podia ter feito alguma coisa em vez de ficar lá, aceitando os aplausos como se fosse uma celebridade. A raiva na voz dele me cortou fundo. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu dentro de mim. Em vez de engolir, em vez de pedir desculpas, em vez de tentar amenizar, eu senti uma chama acender no peito. Uma chama que tinha ficado apagada por tempo demais. Cláudio, você está me culpando pelo quê, exatamente? Por ter criado seu primo quando ele ficou órfão? Por ter vendido meu terreno para pagar a faculdade dele? Por ter ligado para você pedindo ajuda e ter ouvido que ele deveria fazer um curso técnico? Isso foi há anos, mãe. Não tem por que ficar remoendo. Não tem por quê. Minha voz subiu sem que eu percebesse. Você me deixou sentada sozinha numa mesa no canto do salão no casamento do Rafael. Você olhou para o meu vestido e disse que era uma vergonha. Você fugiu pela porta dos fundos quando seu primo contou a verdade. E agora você me liga para dizer que eu causei problemas na sua vida? Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, carregado de coisas não ditas. Mãe, a senhora não entende. A Patrícia... Não, eu interrompi. Pela primeira vez na vida, eu interrompi meu filho. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo que durante anos eu fui invisível para você. Eu entendo que você teve vergonha de mim, da minha casa, das minhas roupas, da minha vida simples. Eu entendo que você escolheu agradar sua esposa em vez de respeitar sua mãe. Eu entendo tudo, Cláudio. O que eu não entendo é porque demorei tanto para enxergar. A senhora está sendo injusta. Injusta? Eu ri. Uma risada amarga que saiu de um lugar que eu nem sabia que existia. Injusta foi você me deixar sozinha no velório do seu pai por 2 horas porque tinha compromissos inadiáveis. Injusta foi você nunca ter perguntado como eu estava pagando as contas depois que o Osvaldo se foi. Injusta foi você ter tratado o Rafael como um peso quando ele era só uma criança que precisava de amor. Mãe, eu ainda não terminei. Minha voz estava firme agora. Firme como nunca tinha sido. Durante 68 anos eu vivi para agradar os outros, para não incomodar, para não causar problemas. Eu abaixei a cabeça tantas vezes que esqueci como era olhar para frente. Mas acabou, Cláudio. Acabou. O que a senhora quer dizer com isso? Quero dizer que eu não vou mais aceitar ser tratada como um estorvo. Se você quiser fazer parte da minha vida, vai ter que ser com respeito. Não com obrigação. Não com vergonha. Com respeito. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que eu achei que a ligação tinha caído. A senhora está me dando um ultimato? Não, Cláudio. Eu tô te dando uma escolha.
A mesma escolha que eu dei para o Rafael quando ele tinha 11 anos. A escolha de fazer parte de uma família de verdade, onde as pessoas se amam e se respeitam, onde ninguém precisa ter vergonha de ninguém. Se você não consegue fazer isso, então talvez seja melhor a gente manter distância por um tempo. A senhora não pode estar falando sério. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Ele desligou sem se despedir. O telefone ficou mudo na minha mão e eu fiquei olhando para ele por um longo tempo, esperando sentir arrependimento, esperando sentir culpa, esperando sentir aquela dor familiar de ter decepcionado alguém que eu amava. Mas não senti nada disso. Senti alívio. Era como se eu tivesse carregado uma mochila de pedras nas costas por décadas e finalmente tivesse colocado ela no chão. O peso ainda estava ali, no canto da sala, me olhando, mas não estava mais em cima de mim. Não estava mais me curvando, me diminuindo, me fazendo parecer menor do que eu era. Fui até a cozinha, preparei um café e sentei na mesma cadeira onde Osvaldo sentava todo dia depois do trabalho. Olhei para a cadeira vazia dele e disse em voz alta: "Você tinha razão, meu velho. Eu precisava me impor." Jurei que senti uma brisa suave entrar pela janela naquele momento. Como se ele estivesse ali, concordando comigo, orgulhoso de finalmente me ver acordar. Nos dias seguintes, comecei a fazer coisas que nunca tinha feito. Fui à cidade sozinha e comprei um vestido novo. Não era caro, não era de grife, mas era bonito e me fazia sentir bem. A vendedora, uma moça jovem de sorriso simpático, disse que a cor azul clara combinava com meus olhos. Eu ri e disse que fazia anos que alguém não reparava nos meus olhos. Fui ao salão de beleza pela primeira vez em não sei quanto tempo. Cortei o cabelo, fiz as unhas, me olhei no espelho e vi uma mulher que eu não reconhecia. Não porque estava diferente por fora, mas porque estava diferente por dentro. Rafael ligava todo dia para saber como eu estava. Ele e Camila tinham voltado da lua de mel e já estavam planejando uma visita. Ele me contou que o vídeo do discurso tinha viralizado de vez, que pessoas do Brasil inteiro estavam comentando, que ele tinha recebido mensagens de gente que passou por situações parecidas e se sentiu representada pela nossa história. "Tia, a senhora virou um símbolo", ele disse rindo. "Símbolo de quê, meu filho? De coragem, de dignidade, de que nunca é tarde para ser valorizada." Eu não sabia o que dizer. Nunca tinha me visto como símbolo de nada. Era só uma professora aposentada de Ribeirão Preto que tinha feito o que qualquer pessoa decente faria: cuidar de quem precisava. Mas talvez fosse isso que Rafael estava tentando me dizer. Que fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando custa tudo que você tem, mesmo quando as pessoas que deveriam te apoiar te viram as costas. Isso é coragem. Isso é dignidade. Isso é o que faz uma vida valer a pena. 2 semanas depois da minha conversa com Cláudio, recebi uma mensagem dele. Não uma ligação, uma mensagem de texto. 3 palavras apenas. "Preciso de tempo." Eu li aquelas palavras várias vezes, tentando encontrar algo mais nelas. Um pedido de desculpas escondido, um sinal de arrependimento, uma porta entreaberta, mas eram só 3 palavras, frias, distantes, como ele tinha se tornado. Respondi com 2. "Eu entendo." E era verdade. Eu entendia. Entendia que algumas pessoas precisam perder para valorizar. Entendia que algumas feridas demoram anos para cicatrizar. Entendia que eu não podia forçar meu filho a me respeitar. Ele precisava escolher isso sozinho. E entendia, acima de tudo, que o tempo dele não era o meu tempo. Que eu não podia ficar parada esperando ele decidir se eu merecia amor ou não. O que eu não entendia era por que tinha demorado tanto para perceber que eu também tinha escolhas. Que eu não precisava aceitar migalhas de afeto. Que eu merecia mais do que ser tolerada. Eu merecia ser amada. Naquela noite, sentada na varanda da minha casa, olhando para o céu estrelado de Ribeirão Preto, eu fiz uma promessa para mim mesma. Prometi que, independente do que acontecesse com Cláudio, eu ia viver o resto dos meus dias com dignidade. Ia me cercar de pessoas que me valorizavam, ia parar de pedir desculpas por existir. Ia honrar a memória do Osvaldo, sendo a mulher forte que ele sempre soube que eu era. Tinha 68 anos. Tinha uma aposentadoria modesta, uma casa simples, um guarda-roupa sem grife. Mas tinha algo que muita gente rica não tem:
A certeza de que minha vida tinha feito diferença no mundo. Tinha um sobrinho médico que salvava vidas todo dia. Tinha a memória de um marido que me amou até o último suspiro. Tinha amigas que apareciam com bolo de laranja só para me ver sorrir. E isso, eu descobri naquela noite, era o suficiente. Era mais do que suficiente. 3 meses se passaram desde o casamento do Rafael. 3 meses em que minha vida mudou de formas que eu nunca imaginei possíveis. 3 meses em que aprendi que recomeçar aos 68 anos não é só possível, às vezes é necessário. O vídeo do discurso do Rafael continuou se espalhando pela internet. Pessoas de todo o Brasil compartilhavam, comentavam, marcavam parentes. Eu recebia mensagens todos os dias. Algumas me faziam chorar de emoção, outras me faziam rir. Tinha de tudo. Mães que passaram por situações parecidas, filhos arrependidos que prometiam ligar para os pais, avós que se reconheciam na minha história. Uma mulher de Recife me mandou um áudio contando que, depois de ver o vídeo, finalmente teve coragem de se afastar de uma filha que a maltratava há anos. Um homem de Porto Alegre escreveu dizendo que ligou para a mãe dele no mesmo dia para pedir perdão. Uma professora aposentada de Goiânia disse que minha história deveria ser contada nas escolas. Eu não sabia o que fazer com tanta coisa. Nunca quis ser exemplo de nada. Só fiz o que achava certo. Rafael e Camila me visitavam todo fim de semana. Eles tinham se mudado para uma cidade a 2 horas de Ribeirão Preto, onde Rafael conseguiu uma vaga num hospital grande. Toda sexta à noite, o carro deles estacionava na frente da minha casa e eu corria para a porta como se fosse uma menina esperando visita. Numa dessas visitas, no começo do 3º mês, Camila chegou com um brilho diferente nos olhos. Ela e Rafael se entreolharam de um jeito que me fez desconfiar na hora. Sentamos na sala, eu servi café com bolo de fubá que tinha feito de manhã, e então Rafael segurou a mão da esposa e disse: "Tia, a gente tem uma notícia." Meu coração disparou. Eu já sabia o que era antes mesmo dele falar. A Camila está grávida. A senhora vai ser bisavó. Quer dizer, tia-avó. Quer dizer, a senhora entendeu. Eu entendi. Entendi perfeitamente. E chorei tanto que precisei ir buscar uma caixa de lenços na cozinha. Uma criança. Uma nova vida. Um pedacinho do Rafael e da Camila que ia chegar ao mundo. E eu estaria lá para ver. Para segurar no colo. Para contar histórias antes de dormir, como fiz com o Rafael quando ele era pequeno. Camila me abraçou e disse baixinho: "A senhora vai ser a avó mais importante dessa criança. O Rafael já decidiu." Olhei para o meu sobrinho, para o homem que ele tinha se tornado, e vi nos olhos dele a mesma gratidão de sempre. A mesma gratidão que ele carregava desde os 11 anos, quando eu abri a porta da minha casa e disse que ele podia entrar, que ele podia ficar, que ele tinha um lugar para pertencer. Naquela noite, depois que eles foram embora, eu sentei na varanda e olhei para o céu. Conversei com Osvaldo, como fazia todas as noites desde que ele partiu. Contei sobre a gravidez, sobre como eu estava feliz, sobre como a vida tinha dado voltas que a gente nunca imaginou. E então eu disse algo que estava engasgado há muito tempo. "Meu velho, eu vou conhecer o mar. Por nós dois." Osvaldo sempre sonhou em ver o oceano. A gente planejava essa viagem há décadas, mas sempre aparecia algo mais urgente. Uma conta para pagar, um concerto na casa, a faculdade do Rafael. O mar ficou para depois. E o depois nunca chegou para ele. Na semana seguinte, comprei uma passagem de ônibus para Santos. Dona Marta achou que eu tinha enlouquecido. Uma mulher de 68 anos viajando sozinha para o litoral? Mas eu expliquei que não era loucura. Era uma promessa. Uma promessa que eu tinha feito para o homem que amei durante 43 anos. A viagem durou 6 horas. Eu fui olhando pela janela o tempo todo, vendo a paisagem mudar, sentindo o ar ficar diferente conforme a gente se aproximava do mar. Quando o ônibus entrou em Santos e eu vi o oceano pela primeira vez, meu coração parou por um segundo. Era maior do que eu imaginava, mais bonito, mais azul. As ondas quebravam na areia como se estivessem dançando. E o som que faziam era o som mais tranquilo que eu já tinha ouvido na vida. Desci do ônibus com minha mala pequena e fui direto para a praia. Tirei os sapatos, senti a areia quente nos pés e caminhei até a beira da água.
Quando a primeira onda tocou meus dedos, eu fechei os olhos e disse baixinho: "A gente chegou, Osvaldo. A gente finalmente chegou." Fiquei uma semana em Santos. Acordava cedo, tomava café na padaria da esquina, caminhava na praia até o sol ficar forte demais. À tarde, sentava numa cadeira de praia e ficava olhando o mar por horas. Foi lá, sentada naquela cadeira, olhando para o horizonte onde o céu encontra o mar, que recebi a ligação. Era Cláudio. Meu coração gelou quando vi o nome dele na tela. Fazia quase 3 meses que a gente não se falava. 3 meses desde aquela conversa em que eu disse que tinha acabado. 3 meses de silêncio que doía, mas que eu tinha aprendido a suportar. Atendi com a voz trêmula. "Alô? Mãe?" A voz dele estava diferente. Mais baixa, mais frágil. "Cláudio." Silêncio. Um silêncio longo, carregado de coisas que ele não sabia como dizer. "A senhora tá onde? Fui na sua casa e a vizinha disse que a senhora viajou. Estou em Santos." "Conhecendo o mar." Outro silêncio. Eu quase podia ouvir ele processando a informação. A mãe que ele achava que não tinha coragem para nada, viajando sozinha para o litoral. "Mãe, eu preciso conversar com a senhora, pessoalmente. Quando a senhora volta?" "Domingo. Posso ir na segunda?" Eu respirei fundo. Olhei para o mar, para as ondas que continuavam quebrando na areia como se nada tivesse acontecido, e disse: "Pode." Ele desligou sem dizer mais nada, mas pela primeira vez em muito tempo eu não senti raiva. Não senti mágoa. Senti apenas uma calma estranha, como se o mar tivesse levado embora o peso que eu carregava no peito. Voltei para Ribeirão Preto no domingo à noite. Segunda-feira de manhã, às 10 horas, a campainha tocou. Quando abri a porta, vi meu filho parado ali com uma expressão que eu não reconhecia. Ele parecia menor, mais velho, como se os 3 meses de silêncio tivessem cobrado um preço alto. Ele entrou sem dizer nada. Sentou no sofá da sala, o mesmo sofá onde ele sentava quando era criança para assistir desenho. Eu sentei na poltrona em frente, esperando. Cláudio ficou um longo tempo olhando para o chão. Quando finalmente levantou os olhos, eles estavam vermelhos. "Mãe, eu vim pedir desculpas." Eu não respondi. Apenas esperei. A Patrícia e eu, a gente se separou. Confesso que não esperava por isso. Fiquei em silêncio, processando. Depois do casamento do Rafael, as coisas ficaram muito difíceis. O vídeo destruiu a reputação dela no círculo social. Os amigos se afastaram, as pessoas comentavam. Ela me culpava, eu culpava a senhora, a gente brigava todo dia. Ele fez uma pausa. Respirou fundo. Mas não foi só isso. Esses 3 meses me fizeram pensar em muita coisa. Em como eu tratei a senhora todos esses anos. Em como eu deixei a Patrícia ditar a forma como eu via minha própria mãe. Em como eu tive vergonha de quem me criou, de quem me amou, de quem fez tudo por mim. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Meu filho, o homem de 43 anos que eu não via chorar desde a infância, estava chorando na minha frente. Eu assisti o vídeo do discurso do Rafael umas 50 vezes. No começo eu sentia raiva. Raiva dele por ter me exposto. Raiva da senhora por não ter impedido. Mas depois eu comecei a realmente ouvir o que ele estava dizendo. E eu percebi que tudo era verdade. Tudo. Ele levantou os olhos e me olhou diretamente. "A senhora vendeu o terreno que era a segurança de vocês para pagar a faculdade dele. Enquanto isso, eu negava qualquer ajuda e dizia que ele deveria fazer curso técnico. O pai trabalhou até os 71 anos com artrite nas mãos. Enquanto isso, eu reclamava que a casa de vocês precisava de pintura. A senhora ficou sozinha no velório do meu pai porque eu tinha compromissos. Que tipo de filho faz isso?" Eu queria dizer alguma coisa, mas as palavras não vinham. Então, apenas escutei. "Mãe, eu sei que desculpas não apagam o que eu fiz. Não apagam os anos de desrespeito, de vergonha, de abandono. Eu não mereço o perdão da senhora. Mas eu precisava vir aqui e dizer que eu errei muito e que eu quero tentar ser um filho melhor. Se a senhora ainda quiser me ter como filho." Fiquei em silêncio por um longo tempo. Olhei para ele, para o menino que eu criei, para o homem que ele tinha se tornado. E então disse com toda a calma do mundo: "Cláudio, eu aceito suas desculpas, mas eu preciso que você entenda uma coisa." Ele assentiu, esperando.
Eu não sou mais a mãe que você conhecia. Aquela mãe que abaixava a cabeça, que engolia desaforo, que aceitava qualquer migalha de afeto. Essa mulher ficou para trás. Se você quer fazer parte da minha vida, vai ter que conhecer a Marlene que eu me tornei. E essa Marlene exige respeito. Não aceita menos. Eu sei, mãe. E eu quero conhecer essa Marlene. Vai levar tempo. Confiança não se reconstrói com um pedido de desculpas. Se constrói com atitudes, dia após dia, escolha após escolha. Eu entendo. E tem mais uma coisa. Eu respirei fundo. Você precisa pedir desculpas para o Rafael também. Ele é seu primo. Vocês brincavam juntos quando eram crianças. E você virou as costas para ele quando ele mais precisou. Cláudio baixou os olhos. Eu sei. Eu vou falar com ele. Ficamos em silêncio por um momento. E então eu fiz algo que me surpreendeu. Estendi a mão e segurei a mão do meu filho. Não era um abraço. Não era um perdão completo. Era apenas um começo. Cláudio olhou para minha mão segurando a dele e começou a chorar de novo. Dessa vez, em silêncio. Ele foi embora no fim da tarde. Não ficou para jantar, não pediu para dormir no antigo quarto dele. Sabia que ainda não era a hora, que algumas portas só se abrem devagar. Naquela noite, liguei para o Rafael e contei sobre a visita. Ele ouviu tudo em silêncio e depois disse: Tia, a senhora fez a coisa certa. Não deixou ele entrar fácil demais, mas também não fechou a porta. É assim que tem que ser. E você vai conversar com ele? Vou, quando ele estiver pronto para me procurar. 3 semanas depois, Cláudio ligou para o Rafael. Eu não sei o que eles conversaram, não perguntei. Algumas coisas precisam acontecer entre as pessoas envolvidas, sem interferência de quem está de fora. O que eu sei é que no Natal daquele ano, pela primeira vez em muitos anos, minha casa ficou cheia. Rafael e Camila vieram com a barriga dela já aparecendo. Cláudio veio sozinho, ainda se ajustando à nova vida de solteiro. Dona Marta apareceu com seu eterno bolo de laranja. E eu, Marlene Figueiredo Alves, olhei para aquela mesa cheia e senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era uma paz perfeita. Cláudio e eu ainda tínhamos um longo caminho pela frente. A relação entre ele e Rafael ainda era tímida, cuidadosa, mas era um começo. E começos, eu aprendi, são tudo que a gente precisa. Hoje, enquanto conto essa história, olho para o porta-retrato na minha estante. É uma foto de Osvaldo e eu, tirada há muitos anos, num dia comum, numa tarde qualquer. Ele está sorrindo aquele sorriso torto que eu tanto amava. E eu estou do lado dele, sem saber que aquele homem seria o grande amor da minha vida. Às vezes, quando a casa fica silenciosa demais, eu converso com ele. Conto sobre o mar que finalmente conheci, sobre o bisneto que está chegando, sobre o filho que talvez esteja voltando para casa, e eu juro que sinto ele do meu lado, concordando com a cabeça, orgulhoso da mulher que eu me tornei. Tenho 68 anos. Tenho uma aposentadoria modesta, uma casa simples que ainda precisa de pintura e um guarda-roupa sem grife. Mas tenho algo que muita gente passa a vida inteira procurando e nunca encontra. Tenho a certeza de que fiz a diferença. O menino órfão que eu escolhi criar hoje salva vidas. A criança que vai nascer terá uma família que a ama. E eu, que passei anos me sentindo invisível, finalmente aprendi que meu valor não depende de quem me enxerga. Meu valor está no que eu escolho fazer, dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando. Se essa história ensinou alguma coisa para mim, foi isso. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para recomeçar. E nunca, jamais, é tarde para se libertar. Meu nome é Marlene. E essa foi a minha história. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.